Olá amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. E nesse vídeo eu quero fazer uma análise desse ano fracassado do Bahia, que ontem deu mais um vexame, que ontem consegue perder para o pior time do Campeonato Brasileiro, lanterna da competição, jogando o Bahia um futebol pífio, um futebol lamentável. E eu pergunto a você, meu amigo, torcedor sofrido do Bahia, neste ano irregular do Bahia, eu pergunto a você, quem são os maiores responsáveis? Quem é o maior culpado desse fracasso todo? E eu vou responder para vocês. Não é Rogério Ceni, não são os jogadores, e sim o gestor dessa coisa toda chamado Santoro. Pois foi ele que formou esse elenco muito ruim do Bahia. E para isso, segundo os números, eu acho que foi até mais, segundo os números, ele gastou 109 milhões de reais. 109 milhões de reais. Eu acho que foi mais, deve ter sido 130, 140 milhões, não sei, porque tem números que não são revelados. Para trazer jogadores, até fiz um apanhado aqui, jogadores do nível de Chaves, Cicinho, Gilberto, Camilo Cândido, Marcos Felipe, Adriel, Marcos Vitor, David Duarte, Canu, Raul Gustavo, Vitor Hugo, Acevedo, Diego Rosa, Cauli, Iago Felipe, Tassiano, Léo Cittadini, Biel, Kaique, Everaldo, Arthur Salles, Luciano Juba, Ademir, Mingote e Rafael Ratão. 25 jogadores onde se salvam Cauli, o melhor deles na minha opinião, Biel, que é um bom jogador, não mais do que isso, e Acevedo, um bom volante. O resto de 25 salvou 3. Talvez o Tassiano, talvez o Marcos Felipe, mas não passa mais do que isso, não passa mais do que isso. Foram gastos 109 milhões de reais para formar este elenco. Rogério Ceni é culpado? Sim. Armou mal a equipe? Sim. Mas com jogadores limitados como esse, não tem muito o que fazer também. Não tem muito o que fazer, assim como não tinha muito o que fazer o seu antecessor, o Renato Paiva. Pois eu digo o seguinte, o São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil, gastou 87 milhões. 87 milhões. Trouxe jogadores como Rames Rodrigues, trouxe o Wellington Rato, que estava dando sopa no Atlético Goianiense. O Grêmio gastou 78 milhões. Trouxe talvez o melhor jogador deste Campeonato Brasileiro, chamado Luizito Soares, que decidiu mais da metade dos jogos do Grêmio e por isso o Grêmio está lá em cima. O Corinthians gastou 75 milhões. O Inter gastou 59 milhões, foi semifinalista da Libertadores e para muitos perdeu a Libertadores para o Fluminense injustamente na semifinal. Trouxe o goleiro Rocher, titular da seleção uruguaia. Arangues, jogador de Copa do Mundo, que está jogando muita bola. Ener Valencia, um dos maiores artilheiros do futebol mundial na temporada. Fortaleza gastou 40 milhões, um terço do que o Bahia gastou. E está lá em cima, lá na Sul-Americana, beirando a Libertadores. O Cruzeiro, que também já se livrou, gastou 39 milhões. O Ronaldo Fenômeno gastou 39 milhões. O Fluminense, que foi campeão da Libertadores,
teve a ousadia de trazer um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol mundial, o Marcelo. Trouxe também um grande jogador chamado Keno, gastou 29 milhões. E o Cuiabá, o surpreendente Cuiabá, que faz uma boa campanha, sem chance nenhuma de rebaixamento, gastou 14 milhões. E o Bahia gastou 109 milhões, trazendo 25 jogadores, onde se salva 3 ou 4. Aí eu te pergunto, quem é o maior culpado disso tudo? Não preciso nem pensar muito para responder. Carlos Santoro. Carlos Santoro, porque escolheu mal. Pagou fortuna por um lateral esquerdo de seleção, jovem promissor, que não deu certo. Trouxe inúmeros jogadores do Fluminense que eram reservas, nenhum titular. Aliás, de todos esses jogadores, ninguém foi titular, ou melhor, foi protagonista nos seus clubes. Gente, 109 milhões dá para formar um grande time para disputar aí Libertadores, para figurar no meio da tabela para cima. 109 milhões de reais, gente. E aí, desse time do Bahia se salvam 3, no máximo 3, ou pouco mais do que isso. E aí se veem protestos no aeroporto contra Rogério Ceni, contra jogadores. E o maior culpado onde é que está? Por que não aparece? Por que não dá o seu parecer, a sua meia-culpa? O Bahia hoje tem 68,9% de chance de rebaixamento. Não depende mais de si. 68,9% de chance de queda, enquanto que o Vasco tem 24,9% e o Santos apenas 6,2%. Rogério Ceni tem a sua culpa? Obviamente que tem. Afinal de contas, um aproveitamento de 42% indica que ele também tem culpa. Mas o maior culpado não é ele. O maior culpado não são os jogadores, porque os jogadores não imploraram para o Bahia contratarem. Não, pelo contrário, agradeceram, porque tem salário em dia, porque tem uma estrutura maravilhosa, porque tem o Grupo City por trás. Quem não vai querer jogar no Bahia do Grupo City, onde o dinheiro não é problema? Aí está. Esse é o fato maior, que tem que ser levado em conta. Vai continuar com Carlos Santoro? Provavelmente que sim. Mas que, desta vez, Rogério Ceni tem a maior participação em termos de indicação de jogadores. E desses 25 jogadores, 20 pode dispensar. 20 pode dispensar. Vamos começar do zero de novo. Deixa o Cauli, deixa o Biel, deixa o Acevedo, deixa talvez o Tassiano, o Juba, e era isso. Coloque nos comentários a sua opinião. O que você acha disso? Quem é o maior culpado dessa palhaçada toda? Beijo no coração e uma semana abençoada.